Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice. Sei que eu o beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E para terminar, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Amém? Oremos para que o Senhor nos dê entendimento e revelação dessa verdade, em nome de Jesus. Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Nos dê a revelação dessa palavra, abre os teus olhos, abre o nosso entendimento para que possamos entender essa verdade como uma palavra rema e que o Espírito de revelação se manifeste aqui nessa manhã e através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. A vida de Jesus, ela foi uma vida muito intensa. O ministério de Jesus, ele compreende um tempo de no máximo 3 a 3 anos e meio. Mas em um pouco mais de 3 anos, Jesus deixou uma marca na história. Seu ministério era intenso todos os dias, de manhã, tarde e noite. Você percebe que Jesus não tinha folga. Uma hora ele estava ensinando, uma hora ele estava ministrando, uma hora ele estava pregando, uma hora ele estava curando, libertando, ressuscitando pessoas. A Bíblia diz que as pessoas vinham até ele de todos os cantos, trazendo doentes e enfermos. Ele não tinha descanso por 1 minuto. Ao ponto de um dia estar ministrando dentro de uma casa, abrir o telhado e descer um homem paralítico. Ou seja, o ministério de Jesus era intenso. Mas é interessante que você não vê Jesus em nenhum momento desistindo. Você não vê Jesus em nenhum momento abandonando, deixando de cumprir o seu propósito, deixando de cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Agora, qual foi o segredo de um ministério tão frutífero? Qual foi o segredo de um ministério que em pouco tempo gerou um impacto grandioso? Esse texto, ele nos deixa claro uma realidade espiritual na vida de Jesus que tem sido negligenciado por muita gente, que é a realidade do Getsêmani. Perceba que Jesus, e esse momento especificamente do Getsêmani, é um dos últimos momentos em que Jesus está livre, porque depois do Getsêmani, chega Judas, e os guardas prendem Jesus, e a partir daquele momento, aquela noite toda, ele entra num processo ali de sofrimento, né? Ele é escoteado, ele é julgado, ele é condenado, e no outro dia ele é crucificado ali e morto. Ou seja, algumas horas ali de Jesus ir para a cruz, é o que está revelando esse texto. Mas perceba que a Bíblia diz que Jesus vai orar, e ele leva alguns discípulos, e ele começa a orar, e a Bíblia diz que o seu coração está angustiado, e angústia de morte. Ele está passando por uma fase difícil, porque ele sabia o que viria,
Ele sabia o que ele ia passar. Então ele vai orar e clamar ao Senhor. E você percebe na sua oração uma luta interna entre a carne e o espírito. Ele mesmo diz, ele fala assim, olha, Senhor, afasta de mim, ou seja, eu não queria passar por isso, mas ao mesmo tempo eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. A Bíblia diz que ele ora 3 vezes, e entre uma oração e outra, ele volta para falar com seus discípulos e encontra aqueles homens dormindo, totalmente apáticos, ou indiferentes ao que Jesus está passando. A Bíblia diz, em outro texto, que ele chega a transpirar gotas de sangue, de tamanha a sua angústia. Mas se você percebe ali, se você pudesse ampliar essa cena e olhar aquele jardim do Getsêmani, era um lugar de plantação de oliveiras, se você pudesse olhar de uma forma mais ampla, você ia encontrar Jesus aqui, orando, clamando, angustiado, buscando ali o propósito do Senhor. E do outro lado você ia encontrar ali alguns discípulos que estavam dormindo, totalmente apáticos e indiferentes que Jesus está passando. Porque na verdade isso revela 2 tipos de pessoas que nós encontramos por aí, dentro da igreja. Você encontra aquele que é parecido com Jesus, que mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio ao momento difícil da sua vida, ele está prostrado aos pés do Pai, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. E você encontra ali um outro tipo de pessoa, que até caminha do lado de Jesus, que até segue os passos de Jesus, mas está totalmente apático, dormindo. A Bíblia revela que em vários momentos nós encontramos essa distinção de estilo de vida, entre você viver uma vida plena, se alimentando da árvore da vida, ou você viver uma vida longe da vontade do Senhor, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia relata que havia 5 virgens prudentes, que estavam acordadas, com azeite sobrando, e quando o noivo chegou, elas puderam entrar. Mas também haviam do outro lado 5 virgens insensatas, que estavam dormindo, desapercebidas, e ao não conseguiram ouvir a voz do noivo, e perderam o tempo, o time da coisa, e quando perceberam já era tarde demais. A Bíblia fala que um dia nós seremos arrebatados, que a trombeta irá tocar, que a igreja num piscar de olhos subirá e se encontrará com o Senhor. Mas a Bíblia também relata que como as virgens imprudentes, insensatas, que estavam desapercebidas, que na hora que era para estar com a mão na massa estavam dormindo, que aquelas que se preservaram, que não foram buscar o óleo, eram aquelas que ficaram. Nós vemos essa mesma cena acontecendo no Getsêmani. É interessante que capítulo 18 de João, versículo 2, Jesus, após ter feito uma oração ali, que é conhecida como oração sacerdotal, no capítulo 17, no versículo 2 do capítulo 18, diz assim: ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, que é Getsêmani, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Você percebe que o Getsêmani era um lugar comum para Jesus. Ali não foi a primeira vez que Jesus foi, mas o texto diz claramente que Jesus por várias vezes ia até o Getsêmani, porque o Getsêmani é um estilo de vida, e era o segredo do ministério de Jesus. Sabe, se tem uma coisa que me angustia nos dias de hoje, é como tem pessoas que não perseveram, é como tem pessoas que desistem, é como tem pessoas que abandonam ou estão apáticas àquilo tudo que Deus gostaria de fazer. Como o Éder aqui há pouco ministrou no momento da oração, que Deus o chamou para liderar, Deus o chamou para encabeçar, Deus o chamou para realizar e cumprir o seu propósito. Mas infelizmente há pessoas que fogem disso, justificando até, não podendo assumir essa responsabilidade ou esse encargo por conta disso, daquilo e daquilo outro. Mas infelizmente muitos estão desistindo, abandonando. Hoje já há pesquisas que existem mais crentes desviados fora da igreja, que não estão envolvidos com a obra diretamente, do que dentro da própria igreja. E isso é resultado de gente que está fugindo do propósito de Deus. Gente que está negligenciando um chamado e uma convicção que Deus colocou. Gente que fica justificando
os seus fracassos e desistências por conta de outras coisas. Mas o segredo do ministério de Jesus era o Getsêmani. Jesus, ele ia, ele fazia. Jesus era um homem que tinha a mão no arado. Era aquele que trabalhava arduamente, de dia, de tarde, de noite. Sua vida, seu ministério eram intensos. Mas ele não negligenciava o seu relacionamento com o Senhor. O Getsêmani fala de vida com Deus. O Getsêmani fala de relacionamento com o Senhor. O Getsêmani fala e aponta para aquilo que eu me relaciono com Deus. E infelizmente, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você tem pensado em desistir, com o coração amargurado, afadigado, e às vezes tem pensado em chutar o balde, e não tem conseguido vencer essa apatia espiritual, é porque pode ser que há muito tempo você não aparece no Getsêmani. Pode ser que há muito tempo você não tem buscado o Senhor no Getsêmani. Quem está entendendo, diga amém. Então qual era o segredo de Jesus? Era o Getsêmani. Sabe? Não existe vida vitoriosa sem passar pelo Getsêmani. Agora, por que o Getsêmani é importante? Primeiro, porque no Getsêmani era o lugar de intimidade com Deus. Jesus ia lá para orar. Jesus ia lá para buscar a face do Senhor. Jesus ia lá para... Obrigado, eu consegui. Obrigado. Ele ia lá para se consagrar. O que é uma vida consagrada? É uma vida separada. Nós podemos ter muitos afazeres, todos nós trabalhamos, estudamos, temos filho para cuidar, temos marido, né? A esposa tem o marido, temos a esposa, claro, né? Os solteiros não. Ou seja, nós desenvolvemos multitarefas. Nossa vida parece um canivete suíço. É multitarefa. Você é mãe, você é dona de casa, mas trabalha fora, ou é empreendedora, ou tem um ministério, e tem que aguentar o marido, e tem que cuidar de filho, e agora tem que ser professora, porque o filho não está indo na escola, e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, um monte de coisa, e ao mesmo tempo servir ao Senhor. Mas infelizmente muitos não entenderam que mesmo com toda essa vida intensa, essa multitarefa, é preciso ter um tempo com o Senhor, é preciso buscar ao Senhor. E isso tem sido uma das maiores negligências nos dias de hoje. A maioria não tem o seu Getsêmani mais. A Bíblia fala no Antigo Testamento, principalmente em Êxodo capítulo 33, falava da tenda do encontro, que Moisés entrava na tenda, e lá ele se relacionava com o Senhor, a glória vinha, o seu rosto chegava a resplandecer ao ponto de ele ter que colocar um véu. E um dia Deus falou: olha, vai Moisés, pode ir para a terra prometida, está tudo certo. Deus falou, aí Moisés responde: eu não vou, se o Senhor não for comigo. Salmo 33, Davi, numa expressão magnífica, diz: uma coisa eu peço, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a tua santidade. Davi tinha o trono, Davi tinha o governo, Davi tinha autoridade, Davi tinha dinheiro, Davi tinha influência, Davi morava no palácio, mas o desejo dele era estar na presença do Senhor. Davi, ele chega a expressar que ele preferia trocar o palácio pela presença do Senhor. Ele preferiria trocar uma vida intensa na alta sociedade de Israel, ter os maiores seguidores, seu Instagram, seu Facebook, seu TikTok poderia ser um dos mais curtidos. E ele chega ao ponto de dizer: uma única coisa eu desejo, é a tua presença na minha vida. Ele trocava o palácio pela presença, mas infelizmente hoje, há pessoas que estão trocando a presença por palácios, por curtidas. O Getsêmani é o tempo de você se consagrar ao Senhor, de buscar a direção. É o lugar aonde para eu saber a vontade do Senhor para a minha vida. Getsêmani não é uma experiência, mas é um estilo de vida. Há pessoas que fazem do Getsêmani a sua experiência. O que é isso? É aquela experiência que às vezes você teve lá no dia do encontro, ou num culto, ou num monte, mas ficou lá atrás. Foi uma única vez e aquilo ficou na memória. Você de vez em quando lembra,
como foi bom, eu senti um arrepio, eu senti uma coisa estranha, mas isso faz 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Mas Getsemane não é isso. Getsemane é um estilo de vida. Todos os dias, todas as semanas, todo o tempo que eu puder, eu vou estar na presença do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Segunda coisa, é o lugar onde eu vou subjugar a minha vontade. Porque por 3 vezes a oração de Jesus foi que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você percebe ali nesse texto uma luta entre a carne e o espírito. Tanto que Jesus, quando vai falar com seus discípulos, ele fala: olha, a carne é fraca, mas o espírito é pronto. Vigiem, orem, porque a carne é fraca. A carne sempre vai pender para as coisas da carne. A carne sempre vai querer o conforto. A carne sempre vai querer o prazer. A carne sempre vai querer o caminho mais fácil. A carne sempre vai querer não fazer nada. A carne sempre vai jogar você para o sofá, para o Netflix, para o comodismo, para o conforto. A carne, ela sempre vai tender para isso. Mas o Espírito do Senhor, ele vai para o oposto disso. Como eu sei o que é a vontade do Senhor? É não fazer a vontade primeiro da carne. Como que eu sei a vontade do Senhor para a minha vida, Pai? É fácil. O princípio é o seguinte: vá ao contrário que a carne está te mandando. Se a carne está falando, vai para a direita, o propósito de Deus é na esquerda. Se a carne está dizendo, passe o dia em casa assistindo Netflix, passa lá horas na frente da Netflix assistindo ali uma série inteira. Vá para o outro lado, desliga a televisão, vai orar, vai buscar, porque é isso que vai trazer transformação para a sua vida. É interessante que perceba como que Jesus sai dessa oração. Ele entra angustiado, mas ele sai dizendo: estou pronto, eu estou preparado, eu estou convicto. Ao ponto de quando vieram prendê-lo, a Bíblia diz que Pedro veio, já cortou a orelha de um certo malco lá, e ele falou: calma, você não entendeu nada, eu vim para isso. Curou o homem e se entregou. Você vê, a Bíblia diz que ele foi mudo como uma ovelha para o matadouro. Ele não questiona, ele não se justifica, ele apenas aceita o propósito do Senhor para a sua vida. Mas como que tem sido a vida de muita gente hoje? É uma vida de angústia, está sempre cansada, está sempre angustiado, está sempre, ai meu Deus, a minha vida é muito complicada, a minha vida é muito difícil, está sempre angustiado. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Você precisa entender. Abre comigo Romanos capítulo 7, versículo 5. Vamos entender um pouco mais sobre carne, para melhorar a nossa compreensão. Olha o que Paulo escreve: pois quando éramos controlados pela carne, diga, controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para morte. Todo mundo que vive na carne vai viver morto, vai viver angustiado, vai viver sofrendo. Quando a pessoa é controlada pela carne, ela vive sempre fora da vontade de Deus. A questão é, se eu quero viver uma vida segundo a vontade de Deus, eu preciso discernir isso e abrir mão da minha carne. Olha o versículo seguinte: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, né? Minha esposa aqui no momento do louvor, ela falou assim: ó, Deus está quebrando cadeias porque existem pessoas que estão presas. Há pessoas que estão presas. Hebreus diz que nós devemos deixar todo embaraço e pecado. Tem coisa que é pecado, e o pecado por si já é uma prisão, mas tem coisa que nos prende, que nos embaraça, que nos impede de caminhar com mais força, com mais velocidade, porque existe uma prisão ali espiritual. Quem vive na carne vive preso, ele é prisioneiro. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Diga, novo modo do Espírito. E não segundo a velha forma da lei. Nós precisamos entender.
Você é um ser triuno, você tem um espírito, você possui uma alma e habita dentro de um corpo. Mas nós precisamos decidir qual é o nosso estilo de vida. E o que te comanda, o que direciona a tua vida. Perceba que no Getsemane nós vimos um homem que é Jesus, guiado pelo Espírito, que quer fazer a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que ele estava lá orando e clamando. Mas nós encontramos ali os discípulos que estavam dormindo, apáticos e indiferentes. Porque quem é controlado pela carne é isso. A Bíblia diz que seus olhos estavam pesados, ao ponto de não conseguirem ficar com os olhos abertos e querer dormir. Porque parece que quando a carne clama, parece que ela é muito mais forte. E alguns, às vezes, usando até a Bíblia, querem justificar os seus pecados. Dizendo, não, mas a carne é fraca. A carne é fraca porque o espírito não está pronto. O texto diz, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Tem alguns que pegam metade do versículo e usam como justificativa para causa dos seus erros e pecados. Ah, não, mas a carne é fraca, mas a Bíblia diz, o espírito está pronto. Mas quem falou isso? Jesus. E por que o espírito está pronto? Porque ele estava lá orando, buscando a vontade do Senhor. Toda vez que você vai orar, toda vez que você vai buscar o Senhor, toda vez que você vai se consagrar ao Senhor, o que fortalece na sua vida? O seu espírito. Se a carne está fraca, o espírito tem que ser fortalecido. Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz, buscar as coisas do céu e não da terra. Buscar as coisas do céu. A Bíblia diz que o seu coração segue aonde está o seu tesouro. Se o seu tesouro for a terra, você vai viver uma vida terrena. Mas se o seu tesouro for o céu, o seu coração vai estar sempre olhando para o céu. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, querido, a questão é a seguinte, você pode buscar ser um profissional melhor, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz naturalmente, no sentido de ter um casamento, de ter uma família, de ter uma estrutura, tudo isso é válido. Mas o nosso coração não está nessas coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Olha o que Paulo escreve à igreja de Corinto, ensinando sobre essa questão de espírito e carne. Ele fala assim, nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, diga, verdades espirituais, para os que são espirituais. E olha o versículo seguinte, ele vai dizendo assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo está orientando, justamente aquele novo modo de vida espiritual que foi dito lá na igreja de Romanos. Que é isso? É que eu vivo pelo Espírito, eu caminho pelo Espírito. Eu sou direcionado pelo Espírito, hoje o Espírito de Deus habita dentro de mim, dentro de você. E nós devemos seguir a vontade do Espírito que habita dentro de nós. Nós precisamos discernir espiritualmente as coisas de Deus, e não naturalmente. Você não pode viver uma vida natural. O que é uma vida natural? É viver uma vida comum, baseado nas suas convicções naturais. No natural, 2 mais 2 é 4. Mas no espiritual nem sempre é assim. Viver uma vida natural é sempre baseado no que os seus olhos naturais estão vendo. É como a história de Ló e Abraão. A Bíblia diz que Abraão chegou para Ló e falou, você vai escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Portanto, cada um vai seguir o seu caminho. A Bíblia diz que Ló olhou e viu as campinas verdes de Sodoma e Gomorra. E ele concluiu, bom, eu tenho muito gado e eu preciso alimentar o meu gado. Então eu vou para onde tem comida para gado, que eram as campinas verdes de Sodoma e Gomorra. E ele falou para Abraão, eu vou por esse caminho. Abraão falou, ótimo, você vai para lá, eu vou para cá. Aqui era deserto. Abraão também tinha gado. Abraão também tinha uma família que precisava ser sustentada. Naturalmente, Ló estava tomando a melhor decisão, mas espiritualmente, Abraão estava fazendo a vontade do Senhor. Qual foi a conclusão dessa história? Sodoma e Gomorra são destruídos, a família de Ló se destrói, e Ló acaba sem nada, vivendo uma vida desgraçada. Enquanto Abraão se torna o pai da fé. No meio do deserto, Deus provém e prospera aquele homem. Quando você está dentro da vontade do Senhor, não importa a geografia, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. E aonde você estiver, você é abençoado. Isso é favor de Deus. Mas nós precisamos ter esse discernimento. Somente os espirituais entendem as coisas espirituais.
E os que não são espirituais é loucura. Parece loucura. Eu sempre falo do dízimo, porque o dízimo é uma loucura naturalmente. A maioria das pessoas já não consegue viver com 100% do que ela ganha. E aí agora, ela por fé, ela abre mão de 10%. E agora ela já não vivia com 100, agora tem que viver com 90. Mas aí a igreja ainda perde oferta. E ela ainda quer participar da oferta porque ela entendeu sobre a importância da oferta generosa. Você viu que um galo, né? Eu estava ali pensando, meu Deus do céu, que as pessoas não tornem isso literal. Pastor, tem um galo aqui, o que eu vou fazer com um galo? Mas entendeu que um galo, uma oferta, simples, aos olhos naturais, insignificante para muitos, rendeu toda uma história. Porque quem é espiritual entende as coisas espirituais. Na conta de Deus, com 100 você não vive, mas com 90, Deus abunda. As janelas do céu são abertas, as comportas do céu se abrem, e a abundância do Senhor. Quem pode provar disso, diga amém. Agora olha o versículo seguinte. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. No Getsêmani eu vou discernir a vontade do Senhor. Eu vou entender qual é o propósito do Senhor para a minha vida. Eu vou clamar para entender a vontade dEle. Todas as vezes que você precisar tomar decisões, ou estiver num momento ímpar, como Jesus estava, você precisa ir para o Getsêmani e buscar a vontade de Deus. É importante ouvir pessoas. É importante buscar aconselhamento. Mas o conselho mais importante para a tua vida é o do Senhor. Há muitos anos atrás eu conheci um homem muito bem sucedido, é um empresário milionário no Brasil, isso lá na cidade de onde eu vim, de Suzano, e eu trabalhei inclusive na empresa, em que uma das suas empresas, era um grupo muito grande, empresa até fora do país, mas uma pessoa próxima dele confidenciou, ele era um cristão, no final do ano ele fazia uma festa para toda a empresa, aquelas festas de empresa, e ele pregava uma palavra, né? Ele não era pastor, mas ele pregava, ele ministrava uma palavra, ele orava com os funcionários, e tinha até karaokê gospel, era muito legal, né? Numa festa de empresa. Eu lembro que eu nem era crente na época, né? Era antes de eu me converter, mas uma pessoa próxima dele, que trabalhava com ele, falou que ele tinha uma sala na empresa dele, tinha uma sala paralela dele, de reunião, e todas as vezes que ele fazia reunião com os responsáveis por tudo, ele pedia licença e falava assim, eu preciso fazer uma reunião à parte. E ele tinha uma sala do lado paralela, onde ele ia buscar a vontade de Deus para tomar decisões a respeito do grupo e da empresa. Eram milhares de pessoas que trabalhavam, que dependiam ali. Olha que interessante. Ele tinha ali um conselho de pessoas altamente qualificadas para ajudá-lo a tomar as melhores decisões em relação à sua empresa. Alguns podem falar assim, não, mas a igreja é uma coisa, a fé é uma coisa, mas o trabalho, a empresa é outra coisa. Não. Quem entende as coisas do Espírito, ele coloca tudo no mesmo grupo e sabe, eu sei qual é a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor sempre vai ser a melhor do caminho. Quem está entendendo, diga amém. Pessoas que saem tomando decisões e fazendo escolhas, sem nunca buscarem a vontade do Senhor. Depois choram, falando, por que Deus não me ajuda? Por que Deus, né, fez isso comigo? Por que Deus permitiu? Deus não permitiu, é que você nem perguntou para Ele se deveria fazer. Pessoas que fazem sociedade, pessoas que se casam, pessoas que querem mudar, né, sem buscar a vontade de Deus. Tudo que você faz na tua vida, você precisa buscar a vontade de Deus. Enquanto Deus não falar com você, não tome nenhuma decisão. Pastor, mas eu preciso tomar uma decisão para hoje, porque se não for hoje, não, se Deus não falou com você hoje, não faça. Não faça. Não tome decisão, não assine documento, não defina nada na tua vida, sem buscar a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez. A carne dele queria ir para outro lugar. A carne dele queria estar em outro momento. Mas ele disse, Senhor, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. E terceiro, a experiência da cruz começa no Getsêmani. Nós muito falamos da cruz, que foi na cruz que Jesus conquistou todas as coisas.
Mas eu vou te falar uma coisa. A experiência da cruz começou no Getsemane. Todo mundo precisa passar pelo Getsemane. O Getsemane é onde eu abro mão de mim para viver a vontade do Senhor. É aonde eu tenho que tomar uma decisão. Diga, tomar uma decisão. E que decisão é essa? É de chegar diante de Deus e falar assim, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. É onde eu subjugo o propósito do Senhor, a minha vontade, o meu ego. Vamos ler para melhor entender? Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, achá-la. Pois quem aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem por troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham a vir o Filho do Homem no seu reino. Sabe? O que é o Getsemane? O Getsemane é quando eu renuncio a minha vontade, a minha vida, para seguir a vontade do Senhor. É interessante que esse texto ele deixa clara a matemática de Deus. Na matemática do mundo, 2 mais 2 são 4, e para ganhar eu tenho que sempre ganhar. Na matemática de Deus, primeiro eu começo perdendo para depois ganhar. Ele diz assim, o Kid já começou essa semana pelo jeito, né? As duas loirinhas aqui. Olha lá, olha aqui para mim. Jesus fala assim, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganha-la. Ou seja, olha aqui para mim, preste muita atenção. A vitória que você tanto almeja em Cristo, ela só virá depois que você perder. Primeiro você começa a perder. Você precisa aprender a abrir mão. Você precisa tomar uma decisão. Muitas pessoas não querem abrir mão do pecado para viver uma vida em santidade. Muitas pessoas não querem abrir mão do conforto para poder ter o desconforto, às vezes, de liderar. O desconforto, às vezes, de discipular alguém. Porque lidar com gente, liderar, às vezes, uma célula, liderar uma pessoa, discipular, é um desconforto, às vezes. É o desconforto de você abrir mão do seu tempo, do seu lazer, do seu momento, às vezes, em família, para poder beneficiar outros. Mas veja o que Cristo fez na cruz. Foi isso que Jesus estava ali no Getsemane. Quando ele falou, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas, na verdade, não tinha como isso acontecer. Porque alguém tinha que morrer na cruz e sofrer os danos, assumir o pecado do homem, para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus teve que passar pelo desconforto dos cravos na mão, da chicotada nas costas, da humilhação pública e da morte, para que eu e você pudéssemos ter vida. E se nós queremos ver a vida do céu se manifestando, os sinais e maravilhas se manifestando, se nós queremos ver de fato aonde eu coloco a mão e prosperar, eu liderar uma célula e crescer, eu poder influenciar outros e a história de outros, eu preciso morrer para mim mesmo. Não é uma questão somente de, eu vou fazer isso ou fazer aquilo, mas é de morte. Primeiro eu morro, sabe? Eu estava pensando nessa manhã, uma vida significativa, ela só vai ser de fato significativa se houver morte. Porque nós vivemos hoje numa sociedade, qual que é a definição da sociedade de hoje? É a sociedade de consumo. Nós vivemos numa sociedade totalmente consumista. E ela é tão forte, essa questão do consumo, que ela se tornou uma sociedade insaciável. Perceba que as pessoas hoje estão o tempo todo insatisfeitas. A insatisfação é um sentimento comum, natural para a maioria das pessoas.
Elas sempre estão insatisfeitas, ou com a sua vida, ou com a sua imagem, ou com seus relacionamentos, ou no seu casamento, ou no seu estilo de vida, ou no seu recurso financeiro. Ela está satisfeita o tempo todo. Ou ela está insatisfeita com o cabelo, ou ela está insatisfeita com a cidade onde ela mora, ou ela está insatisfeita com a igreja, ou ela está insatisfeita. Por quê? Porque hoje as pessoas se tornaram insaciáveis. E cada dia mais elas querem consumir. O consumismo, ele vem justamente para tentar suprir esse sentimento do coração das pessoas. Por isso que quando Davi fala, uma única coisa eu peço, uma única coisa eu desejo, é que eu possa estar na casa do Senhor e morar com Ele todos os dias da minha vida e contemplar a Tua glória. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo tendo o trono, o governo, a autoridade, influência, isso não satisfazia o seu coração. Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, eu aprendi a viver com muito, mas aprendi a viver com pouco. Eu aprendi a ter abundância, mas aprendi a passar necessidade. Aí ele escreve, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu posso escrever tudo posso naquele que me fortalece, aquele que entendeu que Cristo é o que vai saciar a sua fome, a sua sede. É aquele que se alimenta do Senhor. É aquele que abre mão de si para viver para Deus. E eu não estou falando abrir mão de si para viver para Deus de forma integral, mesmo que você sinta um chamado para isso. Mas é entender que os meus pés estão nessa terra. E eu ainda estou vivendo nessa terra. Mas o meu coração está no céu. 2 Timóteo capítulo 4 diz que aqueles que amam a sua vinda. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Jesus vai voltar, amém? Jesus vai arrebatar a igreja, amém? Quem quer ser arrebatado com o Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. Tenha o seu coração no céu. Aponta seu coração para o céu. Enquanto você só viver essa vida na terra, buscando as coisas dessa terra, você vai continuar com essa insatisfação geral, o tempo todo. Uma hora quer mudar de cidade, porque acha que a melhor coisa é mudar de cidade. Uma hora quer mudar de cabelo, uma hora quer mudar de roupa, uma hora quer mudar de corpo, outra hora quer mudar de sexo. Uma hora quer mudar de esposa, uma hora quer mudar de marido. Uma hora quer mudar de igreja. O tempo todo. Nunca está bom. Tem um sapato, precisa de outro. Tem uma roupa, precisa de outro. Tem um telefone, precisa de um melhor. O tempo todo. É uma insatisfação, se tornou insaciável. Tome cuidado, igreja. Isso está trazendo engano, cegueira espiritual. Não que você não possa ter, não que você não possa viver, mas você precisa entender que Cristo é o seu suprimento. Quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, sempre vai ficar com fome. Mas quem come da árvore da vida, sempre vai estar satisfeito. Isso é um estilo de vida. Eu faço isso na minha vida. Tem hora que eu estou tão ativo, é tanta coisa. Eu estou falando o que eu vivo. É tanta atividade, e as pessoas às vezes perguntam, é tanta coisa. Eu vou para cima, vou para baixo, vai para cá, e viaja, e vai para outro lugar, e atende gente, e faz isso, e faz aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é uma das perguntas que eu mais ouço das pessoas? Pastor, como que você dá conta? Porque eu não dou conta. Eu estou liderando uma célula, estou pensando em desistir. Às vezes eu estou lá em casa pensando, meu Deus do céu, estou com raiva, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, e eu penso em desistir, é o tempo todo uma briga, uma hora eu quero liderar, uma outra hora eu não quero liderar, uma hora eu quero ir para a igreja, outra hora eu não quero ir para a igreja, uma hora eu quero Deus, uma outra hora eu não quero muito Deus, é o tempo todo essa angústia no meu coração. E essas pessoas me perguntam, pastor, como que você dá conta disso? Eu falei, eu não dou conta disso. É que eu vivo o que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Enquanto você viver, você vai viver angustiado, porque esses sentimentos de insatisfação, essas crises existenciais, para onde eu vou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo na minha vida, esses sentimentos de uma hora eu quero desistir, mas uma hora eu quero, uma hora eu quero abraçar, outra hora eu não quero abraçar, sabe, essa crise existencial só acontece com quem está vivo. Porque morto não tem esse sentimento. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim.
Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. A vida do Getsemane, ela não é nada mais do que um estilo de vida. O que é o Getsemane? É uma plantação de oliveira. Era onde era produzido a uva. O azeite. Para produzir o azeite, o fruto tinha que ser prensado, amassado, destruído, para que o melhor daquele fruto, que é o azeite puro, pudesse ser liberado. As pressões, angústias, sofrimentos na vida de um filho de Deus só tem um único propósito: produzir unção. Tem pessoas que passam por angústias e sofrimentos que são as pressões, e ela acha que Deus não a ama, acha que Deus abandonou ela, acha que Deus desistiu dela, ou por causa de alguns pecados que ela ainda comete, Deus não a ama mais, então Deus deixou assim, a Deus dará. Mas não é verdade. A realidade de um filho de Deus é que toda pressão, toda angústia, toda dificuldade, ela tem um único propósito: Deus amassar você, para tirar de você o melhor, para produzir a unção e o poder que vem sobre você. O óleo extraído daquele azeite, o azeite que saía, ele era para fazer o óleo da unção, que ia ungir reis e profetas. Quando Deus nos leva para o Getsemane, e quando eu tenho uma vida no Getsemane, a unção do Senhor é produzida, e a Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. Todas as vezes que eu estou cansado, sobrecarregado, que eu tenho me sentido fraco, desanimado, porque isso é natural também, eu entro no Getsemane, eu vou para um canto, eu vou buscar o Senhor. E como que eu saio de lá? Como Jesus saiu, pronto para viver o propósito de Deus inteiramente, em nome de Jesus. Deus está chamando para um tempo novo. Deus está chamando para viver o propósito dele. Mas para isso, você precisa abandonar. Para isso, você precisa morrer. Fique de pé em nome de Jesus.